Agora, me chama a atenção, e uma questão que a André trouxe, que eu acho que a gente precisa considerar, que é, além dos próprios esforços e dos apelos, né, que o Pablo Marçal possa gerar na sociedade, é curioso ver como é que vai ser o comportamento do Boulos. Por quê? Para ele é mais interessante enfrentar no eventual segundo turno o Ricardo Nunes ou, por exemplo, um Pablo Marçal que vai catalisar, talvez de uma maneira mais nítida do que o Ricardo Nunes faria, né, esse movimento bolsonarista, né, ou essa identidade bolsonarista. Talvez os estrategistas do Boulos estejam pensando nesse momento que é mais interessante para ele enfrentar um Pablo Marçal no segundo turno, que vai radicalizar muito para a direita, que vai catalisar muito, né, vai encarnar muito o Bolsonaro, do que o Ricardo Nunes, que é um cara mais moderado, que é um cara do MDB tradicional, né, que tem o apoio das elites tradicionais de São Paulo. Acho que vai ser curioso. Talvez o Pablo Marçal ele possa receber algum impulso, inclusive, da própria campanha do PSOL, se o Guilherme Boulos decidir focar nele, né, ou elegê-lo como seu principal adversário para o segundo turno. Então, eu acho que o Pablo Marçal ele embola bastante e cria minhocas na cabeça, né, dos estrategistas, não apenas do Ricardo Nunes, que tem um fenômeno interessante nessas corridas eleitorais, que é o seguinte: isso no modelo espacial, né? Não vou do eleitor mediano, não vou. Por favor. Não, sim, 10 horas, quase 9 horas da noite, não vou fazer isso com a gente adora do My News. Mas a ideia é o seguinte: é a maldição da terceira via, né? Assim, você tem um cara à direita, você tem um cara à esquerda. E aí você tem, por proximidade, né, os eleitores que estão mais à esquerda e mais à direita se posicionam em torno desses polos. Qual a viabilidade de um cara entrar no meio, né, dessa briga, enfim, ser uma terceira via e conseguir votos suficientes para poder passar? Esse sempre foi o dilema de um Ciro Gomes, sempre foi o dilema do PSB, quando o Eduardo Campos pensava em ser presidente, sempre foi o dilema de qualquer um que tentou entrar na polarização. E é muito curioso porque quando o Pablo Marçal aparece, ao invés de ele tentar entrar no meio do espectro ideológico, ele aparece mais à direita do Ricardo Nunes. Então, talvez tenha que o Ricardo Nunes talvez tenha que parecer mais à direita do que ele gostaria, né? E especialmente se o Boulos elegeu o Pablo Marçal como seu grande adversário. E o próprio Guilherme Boulos tem que entender, então, com quem que ele vai fazer, de fato, a interlocução durante a campanha. Eu acho que eu não sou paulistano, não vou votar na eleição, e como cientista político, acho que vai ser um jogo muito interessante de ser observado, embora eu consiga perceber que é um jogo que possa ter consequências drásticas se o pessoal não escolher direito por lá. Não tenha dúvida disso. Olha, a pista de como o Boulos vai se comportar com o Pablo Marçal foi dada... Se a justiça concluir que no caso do deputado André Janones houve crime, que ele seja punido. Agora, não é esse o debate que está fazendo aqui. O debate que está sendo feito aqui nesse conselho é o que está posto no relatório, que nenhum dos que fizeram o espetáculo aqui tratou. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, está ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates, é o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo, então não venda. Paulo Motorim, que pistas temos aí? A pista, eu acho que agora a gente tem algo interessante para acompanhar, que vai ser a alocação dos vices nessas chapas, né? E aí queria resgatar um fato que dialoga com o ponto do Boulos, né? Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, ele tem como padrinho político Milton Leite, que é do União Brasil, hoje em dia presidente da Câmara dos Vereadores. Os dois são da mesma região da cidade de São Paulo, se criaram a partir
na política a partir dos mesmos mobilizadores, das mesmas lideranças comunitárias, tem uma base política muito conectada. E Milton Leite, apesar dessa aliança histórica com Ricardo Nunes, estava muito chateado com o prefeito de São Paulo, reporta a imprensa local, porque não teria a vice para o seu partido na chapa de Ricardo Nunes. Como Ricardo Nunes tem que sinalizar o bolsonarismo, o PL estava reivindicando essa vice. É por isso que, ainda que exista essa aliança histórica, Kim Kataguiri é pré-candidato ainda à prefeitura de São Paulo, em função desse racha entre Milton Leite e Ricardo Nunes. Hoje, como você falou antes, o União Brasil faz o convite para Pablo Marçal ser vice de Kim Kataguiri no União Brasil. Inclusive, reporta também a imprensa de que na reunião esteve lá Ronaldo Caiado, um governador de estado, né? Personagem governador bastante... da Andréia, inclusive, exatamente. Apenas Ronaldo Caiado e outras lideranças do União Brasil que Kim Kataguiri mobilizou para tentar convencer Pablo Marçal. Inclusive é interessante porque há 3 semanas Pablo Marçal gravou um podcast com Kim Kataguiri, entrevistando ele como pré-candidato, e agora o jogo se inverteu um pouco. Kim Kataguiri está pedindo para que ele seja vice e Pablo Marçal já respondeu porque sabe como a gente colocou, a importância que Pablo Marçal pode ter, e eu acho que o Leonardo matou assim o jogo para a gente entender essa fala do Boulos, né? É muito melhor para candidato. Ele trouxe o questionamento, eu vou tentar responder do meu lugar de repórter e arriscar. Na minha visão, é muito melhor para Guilherme Boulos enfrentar Pablo Marçal, um personagem que pode surgir fatos novos, esqueletos no armário, uma pessoa que a elite paulistana não vai confiar tanto porque, né, tem esse jeito mais popular, do que enfrentar o Ricardo Nunes, que o centro possivelmente estaria com ele. Vamos lembrar que a ministra Simone Tebet é do mesmo partido do Ricardo Nunes, então tem setores mais progressistas, possivelmente acompanhariam o prefeito, que não vão acompanhar Pablo Marçal nessa empreitada bolsonarista pela prefeitura de São Paulo. Acho que é por aí que a gente tem que entender a fala do Boulos, né? Essa expectativa de enfrentar Marçal. Lembrar que o partido do Marçal não tem deputado, então ele não vai estar no debate. Quando o Boulos fala, quero te enfrentar no debate, ele fala, eu quero te enfrentar no segundo turno. Porque, vamos lembrar que o padre Kelmon só estava lá nas eleições de 2022 porque o PTB ainda tinha deputado. O PRTB não tem. Então o Boulos chamou o Pablo Marçal pro segundo turno. Assim, vocês mataram a charada aqui. Eu acho que é isso que está acontecendo na campanha paulistana. Fez um desafio para Marçal, né? E não tenha dúvidas, Boulos está muito bem orientado. Se tem uma coisa que Marçal adora, é um desafio. E ele não vai desistir da candidatura. Enquanto Boulos isso, não é? É porque Boulos quer que espalhe os votos da direita. E se tiver ali Ricardo Nunes e Pablo Marçal, vai dividir no primeiro turno os votos da direita. E Boulos quer isso. E outra coisa, Ricardo Nunes não assume o caráter bolsonarista da gema, que está carente e que precisa de um representante. Pablo Marçal vai assumir essa estrutura. E Pablo Marçal, ele vai fazer de tudo para ir para o debate, para ser convidado para os debates. Ele quer aparecer, ele quer palco, ele quer palanquete, e ele vai fazer de tudo. Eu não acredito que ele vai vender o apoio dele, a candidatura dele, e quando a Boulos falou isso para ele, é para deixar bem claro, não é, esse desafio. E você pode ter certeza que ele vai para o enfrentamento. E Ricardo Nunes que se cuide, porque se brincar, ele vai para o segundo turno. Por que eu digo isso? Rede social. Ele sabe trabalhar com rede social. Ele talvez é um dos maiores vendedores de curso que existe no Brasil. E ele já está vendendo, desde 2022, o seu posicionamento enquanto, entre aspas, um escolhido de Deus. Aí ele mistura religião, consiga o seu primeiro milhão, e toda aquela situação de linguagem PNL, neurolinguística, enfim. Ele não vai retroceder e ele vai para cima, e Ricardo Nunes que se cuide. E isso é bom para Boulos, especialmente pelas características, né, da cidade de São Paulo, de ser assim mais progressista.